Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Sara devia ter agora cerca de 75 anos. Sarai devia ter cerca de 75 anos. Talvez a menopausa já tinha chegado, não é? Com muita probabilidade. E ela, contudo, era a legítima esposa de Abrão. Veja como Moisés introduz: Sarai, mulher de Abrão, chamando a atenção para esse fato de que ela era a esposa, a legítima esposa de Abrão. Ela não lhe dava filhos. Sarai deveria ter esperado pacientemente pela intervenção de Deus, confiando de que, se Deus prometeu, ele haveria de atender. Ele, com o seu poder extraordinário, faria com que a promessa se cumprisse, apesar dela ter 75 anos e continuar estéril. Era isso que Deus queria que Sarai fizesse, que aguardasse o tempo de Deus, em fé e expectativa, perseverando na fé, perseverando ali em oração. E embora aqui não seja dito, é evidente que a proposta que ela vai fazer ao seu marido nasce dessa falta de confiança em Deus e do desejo ou da disposição de aguardar em fé o que Deus vai fazer. A segunda informação que Moisés nos dá aqui, preparando para o que vai acontecer, é que Sarai tinha uma serva. Era uma serva egípcia chamada Agar. Isso aí está no final do verso 1. Ela talvez foi adquirida durante aquele tempo que Abrão e Sarai ficaram no Egito. Logo no início da nossa narrativa, aqui no capítulo 12, nós vemos que durante uma fome intensa que teve em Canaã, Abrão acabou, junto com Sarai, indo para o Egito, para poder ali sobreviver. E lá, durante o tempo em que estiveram, foram muito agraciados pelo faraó por causa de Sarai, e ganharam muito gado, muitas riquezas, e diz lá o texto do capítulo 12, verso 16, que também adquiriram muitos servos e servas. Então é provável que foi nessa ocasião que Agar foi comprada ou foi dada pelo faraó para Abrão e Sarai, particularmente para Sarai, e se tornou parte do clã de Abrão, como serva de Sarai. Isso aqui é bom lembrar, né? Porque o termo serva, que é usado aqui no hebraico, não significa escrava, mas uma serva pessoal, como Eliezer era o servo pessoal de Abrão. Então Agar era aquela de Sarai, a serva pessoal de Sarai. Então esses são os dois fatos. 75 anos, continuava estéril, já fazia 10 anos do chamado, a situação permanecia a mesma, ela não dava filhos a Abrão, mas ela tinha uma serva chamada Agar, sua serva pessoal, e que havia sido adquirida no Egito. Então, juntando esses dois fatos, então Sarai faz uma proposta para o seu marido. A proposta está aí no verso 2. Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Ela usa a sua esterilidade, em vez de usar como um desafio para a fé, ela usa como indicação de Deus de que ela deveria fazer alguma coisa. Deus me impediu de dar à luz filhos. Então, se Deus me impediu de dar à luz filhos, ela entendeu que esse impedimento já fazia 10 anos, então ela imaginou que seria para sempre, né? Ela nunca poderia ter filhos. Então, Deus me impediu de ter filhos. Ela usa isso como indicação de que ela teria que, então, fazer alguma coisa para que a promessa se cumprisse. Então, ela tinha uma serva, então, 1 mais 1, somou tudo, era um costume daquela época, e ela entendeu que esse talvez fosse o caminho. Vamos dar uma ajuda, né, a Deus, para que Deus possa fazer a sua vontade, para que as coisas aconteçam conforme Ele prometeu. E assim, voluntariamente, ela propõe entregar a sua serva para ser a segunda esposa de Abrão, e diz aqui o texto: quem sabe
eu possa ter filhos, talvez eu possa ter filhos por meio dela. No hebraico, a expressão que foi traduzida como ter filhos é talvez eu seja edificada através dela, né? Edificada ali, vocês têm que lembrar que era muito importante para uma mulher ter filhos e ter uma família. Então ela queria ser edificada nesse sentido, ela queria ter uma família, como ela não podia de forma natural, então agora, quem sabe, através daquele recurso daquela época, ela viesse a ser edificada, né? Porque os filhos que nascessem de Agar seriam os filhos dela, por direito seriam filhos dela. E então ela faz essa proposta, assim tirando das mãos de Deus o processo de solução e a condução das suas promessas. E é muito similar ao que o casal tinha feito algum tempo antes, quando veio a fome em Canaã, eu já mencionei, e eles, em vez de terem confiado em Deus, que Deus disse, peregrine aqui na terra de Canaã, eles deram um jeitinho, não vamos para o Egito, né? Ali nós vamos salvar o nosso rebanho, ali nós teremos alimentos e tudo. O casal já tinha tirado das mãos de Deus a administração das promessas e com resultados desastrosos também, conforme nós já vimos. Aqui no verso 2 nós lemos que Abrão concorda com o plano da sua mulher. Final do verso 2, e Abrão concordou com o plano de Sarai. Impressionante como isso aqui nos lembra, né? Dá um déjà vu, né? Onde foi que eu já vi isso? Um homem ouvindo a voz da sua mulher para fazer o que é errado. Onde é que eu ouvi isso? Nós ouvimos isso lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão deu ouvidos à sua mulher para fazer o que não devia diante de Deus. Fazer o que não devia. Essa displicência de Abrão reflete um momento de vacilação em sua fé e a sua confiança no Senhor. Talvez imaginando aquilo que nós dissemos no início, né, que não tinha ficado específico através de que mulher ele teria filhos. Estava claro que seria numerosa, estava claro que seria dele, mas não tinha dito ainda nenhuma palavra que seria da sua legítima esposa. Talvez tudo isso misturou na cabeça de Abrão e ele, quem sabe esse seja o plano de Deus, quando esse plano significaria não confiar na providência e no poder extraordinário de Deus. Então, passamos para o verso 3, onde Sarai entrega Agar a Abrão. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Não podemos deixar de ver mais uma vez a semelhança na sequência, né? Tomou, deu ao marido. Gênesis. Vendo o fruto, tomou, deu ao marido e ele comeu o fruto. É a mesma sequência que nós encontramos aqui. E aqui diz o texto, né, que eles já estavam em Canaã fazia 10 anos. Está aí no final do verso 3. 10 anos de peregrinação, 10 anos de experiências com Deus, mas mesmo assim eles ainda não haviam crescido o suficiente, a sua fé não era forte o suficiente para confiar na providência de Deus, e os estratagemas humanos, as soluções humanas então aparecem. Tudo bem, agora essa foi a primeira parte. Agora vamos ver os resultados desastrosos dessa escolha, dessa proposta de Sarai e a aquiescência de Abrão, que está aí da metade do verso 4 até o verso 6. Nós vamos ver aqui que decisões erradas, movidas pela carne e não pelo espírito, elas sempre trazem consequências desastrosas. E vamos ver essas consequências depois que Sarai e Abrão tomarem em suas mãos o cumprimento da promessa de um herdeiro. A primeira consequência é que Agar, quando fica grávida, ela passa a desprezar Sarai. Isso aí Sarai não esperava, né, quando fez o plano, né? Mas agora já começa a sentir as consequências da escolha errada. Lemos aí no início do verso 4 que Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Como eu disse, ter filhos era algo extremamente desejado pelas mulheres no Antigo Oriente.
E não ter filhos, às vezes, era visto como sendo um castigo de Deus. E Agar, agora, né, grávida do patriarca, ela começa a se sentir superior à sua patroa Sarai. Ela era uma serva e agora tinha passado a posição de esposa secundária. Ela era fértil e Sarai não era. Ela agora ia dar um filho a Abrão e Sarai não tinha dado filhos a ele. E ela deve ter demonstrado essa arrogância, esse sentimento de superioridade contra a sua patroa, através de palavras e ações, e assim afrontando, que é o termo, né, que é usado aqui, afrontando Sarai e desprezando a sua senhora. A palavra desprezar, que é usada aqui no final do verso 4, começou a olhar com desprezo, é a mesma palavra que é traduzida como amaldiçoar, lá no capítulo 12, verso 3, quando Deus chamou Abrão e disse: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, esse desprezo pode ter sido tão forte a ponto de Agar ter amaldiçoado Sarai, não é, dizendo: você é maldita de Deus, você é castigada por Deus, porque você não tem filhos. Então, ela de fato afrontou a sua senhora, desprezou a sua senhora, através de palavras e através de atitudes. E aqui a gente vê a veracidade da palavra de Deus. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 30, de 21 a 23. Diz que tem 3 coisas que Deus não suporta e que tem 4 que fazem estremecer a terra. Adivinha qual é a número 4? A escrava que se torna herdeira da sua senhora. A escrava que se torna herdeira da sua senhora é uma das 4 coisas que fazem com que a terra estremeça, ou seja, ela se enche de orgulho, se enche de arrogância, né? Pensando que é alguma coisa e faz uma série de bobagens, que foi exatamente o que Agar começou a fazer contra Sara. Primeira consequência é essa: Sara começa a sentir, provar do seu próprio remédio. Ela sente e experimenta agora o desprezo da sua escrava, que ela voluntariamente, da sua serva, que ela voluntariamente tinha entregado ao seu marido para ser a segunda esposa. Segunda consequência é que agora o casal parte para o pau, né? A briga agora. Sarai responsabiliza Abrão pelo acontecido. Ela vai botar a culpa agora em Abrão, está aí no verso 5. Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Aqui ela quer que Deus faça cair sobre Abrão a afronta que ela está passando da parte de Agar. E ela acusa Abrão de ser o responsável por aquela situação. Talvez realmente Abrão não seja totalmente inocente nesse episódio. Talvez ele passou a tratar Agar com mais favor, com mais deferência. Afinal, ela agora era a segunda esposa, afinal ela tinha engravidado, afinal ela haveria de lhe dar um filho e naturalmente isso provocou, deu asa à cobra, né? Encorajou Agar e provocou zelos e ciúmes em Sarai, não é? Obviamente, por isso que bigamia e poligamia nunca dava certo no Antigo Testamento, e por isso que Deus também nunca aprovou esse tipo de coisa. E ela, inclusive, invoca Deus e diz que Deus seja o juiz entre mim e você, para ver quem de nós dois está certo em toda essa situação aqui. Queridos, terceira consequência. Já vimos a primeira, Agar afronta Sarai. Já vimos a segunda, Sarai agora afronta o marido. E agora vemos Abrão aqui resolvendo o problema, simplesmente entregando Agar debaixo da autoridade de Sarai no verso 6. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Teria sido a oportunidade para o patriarca, homem de Deus, resolver a situação, reconciliar a situação, pôr um fim àquilo ali, mas ele simplesmente diz que mesmo grávida, ela continua sendo escrava de Sarai. Não está errado,
mas ele já deveria saber o que iria acontecer, não é? Sarai poderia fazer o que bem quisesse com Agar, diz Abrão. E aqui a gente vê aquele mesmo padrão da queda, não é verdade? Lá de Gênesis 3. Gênesis 3 é o paradigma de todos os pecados que aconteceram daquele dia em diante. É sempre a mesma coisa. Sarai culpa o marido e o marido se livra da culpa, passando a culpa para Agar. Então, Eva colocou a culpa em Adão colocou a culpa em Eva, que colocou a culpa na serpente. Ninguém assumiu culpa de ninguém até agora, né? Ninguém aqui é culpado. Todos são e ninguém é. É a mesma coisa lá do jardim, é a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas não assumem a responsabilidade pelos seus erros, não assumem a responsabilidade pelos seus pecados, transferem a responsabilidade para os outros e assim vai, até que Deus intervenha. Vemos agora a quarta consequência no final do verso 6, quando Sarai agora se vinga. Ela agora, com a autorização do marido, não é? Ela não tinha feito até agora nada porque Agar era a segunda esposa, não é? Agora Abrão liberou, faça com ela o que ela quiser. E ela agora vem com toda a vingança, né? Vem com gosto de sangue na boca, vem com a faca nos dentes, como a gente diz aí, em cima de Agar, diz aí, final do verso 6, então Sarai a humilhou, começou a maltratar, submeteu a serviços vis e humilhantes. Você agora vai lavar todos os banheiros, é só você que vai fazer, as outras servas não, você agora vai lavar banheiro aqui o dia todo. Humilhou com palavras, deve ter insultado, talvez até maltratos físicos, como bofetada, chute. O código de Hammurabi diz que quando uma serva se rebela contra a sua senhora poderia marcá-la a ferro e fazer com que ela volte a ser escrava, aquela que é serva pessoal, né? Se insultar a senhora, se rebelar contra a senhora, podia ser marcada com ferro quente e devolvida ao rol de escrava, né? Humilhada dessa forma. Não creio que chegou a esse ponto aqui, mas que Sarai humilhou Agar brutalmente, não temos a menor dúvida disso. E agora a última consequência, está aí no final do verso 6, Agar foge da presença da sua senhora. O que temos aqui é uma patroa cruel e vingativa e uma serva arrogante e insubmissa. A tempestade perfeita, né? A receita perfeita aqui para a confusão, exatamente isso. Um dia, Agar decide que ela não vai mais aguentar os maltratos da patroa, que não vai mais se submeter a tudo aquilo, e ela foge do clã de Abrão, levando o filho do patriarca no seu ventre, e assim ela se aliena da família da bênção, da família da promessa. Queridos, quantos danos, dores e tristezas acontecem quando nós tomamos nossas vidas em nossas mãos e paramos de depender de Deus. Quando nós lançamos mão de estratagemas humanos, estratagemas dúbios, que não são claros, que não refletem fielmente a vontade de Deus, e nós queremos nos adiantar, às vezes porque demora muito, às vezes porque o tempo passa, e a gente não consegue perseverar, aguardar pacientemente o tempo do Senhor, o momento de Deus, e aí nós seguimos caminhos que não são os caminhos corretos, que não são os caminhos prescritos por Deus, e os resultados nós colheremos sempre mais adiante, porque aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Decisões erradas e precipitadas, elas trazem consequências, como nós vimos aqui. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem chegado até o final de mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Eu quero agradecer e convidá-lo a inscrever-se nesse canal, se você ainda não for inscrito, e, se possível, deixar um like também nesse vídeo, deixar um comentário, pois todas essas coisas ajudam o YouTube a enviar o vídeo, a divulgar o vídeo para mais pessoas. Você também, claro, pode contribuir conosco compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, enviando para um amigo, para um irmão, para que ele também possa ouvir a mensagem da palavra de Deus. Lembrando que você pode assistir a exposição desse vídeo por completo, uma pregação que foi publicada pela Igreja Presbiteriana de Recife, onde o reverendo Augusto Nicodemos expõe
por completo essa mensagem, e o link está aqui na descrição. Você pode clicar e você será levado então ao canal original, onde você pode acompanhar a mensagem na íntegra. E aqui eu queria deixar, meus irmãos, a reflexão a respeito dessa mensagem que nos chama a atenção acerca das nossas decisões, acerca da forma como nós conduzimos a nossa vida, que muitas vezes nós não confiamos nas promessas do Senhor, nós queremos criar atalhos segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio coração, distante dos princípios da palavra de Deus, e nós sabemos que o resultado é o mesmo. Nós vamos quebrar a cara, nós vamos falhar, nós vamos ter muitos problemas se nós queremos guiar e conduzir a nossa vida segundo os próprios desejos do nosso coração. Deus havia feito uma promessa a Abraão e a Sara de que daria um filho. No entanto, eles não souberam esperar no Senhor, eles não confiaram e não depositaram plenamente confiança na promessa do Senhor. E a consequência disso foi que eles tentaram resolver segundo o seu próprio entendimento, com as suas próprias forças, e colheram frutos amargos, um problema familiar gigantesco criado a partir dali. Um filho que nasce, Ismael, que depois dá origem a um povo que viria a ser inimigo do povo de Deus. Essas são as terríveis consequências quando nós não deixamos as nossas vidas plenamente nas mãos do Senhor. Que nós possamos refletir nessa mensagem e que o Senhor nos abençoe.